antes, vamos falar de Vasco? Ficou no 0-0 com o Nova Iguaçu. O jogo foi em São Januário. Vou mostrar os lances para você. Olha como o Nova Iguaçu levou perigo, ó. Xandinho dominou com a esquerda, meteu com a direita na trave. Que susto, hein, Diniz? Isso aí ele voltando do intervalo. O Vasco levou 19 minutos para voltar, gente. A bronca deve ter sido grande. Aí melhorou. David cabeceou, Mota fez essa defesa legal. O Nova Iguaçu voltou a assustar Lucas Cruz. No cantinho, Léo Jardim pegou. Lucas Cruz foi eleito o craque do jogo. Vamos ver o que ele falou depois da partida. Isso aí, primeiramente, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade. É um resultado muito importante que a gente veio aqui não para somar um ponto, a gente veio aqui para somar 3. Mas a gente não podia deixar de somar nenhum, mas graças a Deus conseguimos pelo menos um pontinho aí e agora focar que tem o Fluminense aí pela frente. Parabéns ao craque do jogo, Lucas Cruz. Parabéns ao Ryan também, 218 milhões de reais é o que o Bournemouth da Inglaterra quer pagar para o Vasco para levar o Ryan. E a torcida? A torcida não quer nem saber dessa história. Futebol é negócio lucrativo. Oferta e procura, compra e venda, o dinheiro tá aí. E de um jeito ou de outro, não para de circular. Você tá aqui no corre vendendo tua bebida aqui, cerveja, água, refrigerante. E o Vasco tá para vender o Ryan. Triste notícia, né? Quem vai faturar mais? Quer levar o Ryan. A proposta do Bournemouth chegou no sábado. O Vasco não descarta aceitar, mas aguarda novas ofertas e quer mais dinheiro. Essa proposta que eles fizeram, eu acho que tem que esperar um pouco para, sei lá, né, esperar uma melhor. O Vasco está precisando de dinheiro. Ryan não jogou no empate sem gols com o Nova Iguaçu. Além da negociação, foi preservado por Fernando Diniz. Coutinho e vários outros titulares também. Mesmo ausente, o atacante foi assunto em São Januário. Se vai chegando hoje, provavelmente a gente chega no jogo. É um jogador muito decisivo e ele é cada vez mais decisivo. Eu acho que ele tem que permanecer mais um tempo no Vasco. Para mim, teria que ficar pelo menos mais essa temporada. O que será do time se o Ryan for embora? Aí tu me complica, né? O time vai lá embaixo. Até gaguejou. Vai lá embaixo. Aí acabou. Acabou? É porque o Vasco ele precisa do Ryan, porque da formação ele é brabo. Pra mim ele não iria embora não, nem por 100 milhões de euros, nada. O domingo foi de homenagens ao Pirata na Colina. Esse sim já se despediu. Nas camisas, com a comemoração que virou mania e nos objetos que agora são lembranças. Bebeu da fonte dos gols do Verratti. Ela secou agora, né? Infelizmente, uma tristeza pro torcedor vascaíno, mas ele foi embora, partiu, são 3 anos de contrato, então que ele seja feliz. Não tem nenhum vascaíno que não goste dele. Antes de se apresentar ao Cerro Porteño, o atacante argentino foi festejado por pouco mais de 15 mil torcedores e se emocionou. Um momento difícil, né? Mas é um momento. É um momento difícil, né? Mas é um momento. E é assim, o futebol e a vida são assim. Eu sou muito grato com todo mundo aqui. É uma emoção muito grande e vou torcer pelo Vasco toda a vida. E vou torcer pelo Vasco toda a vida. Ele de lá, eles daqui, mas sempre juntos. Pois é, o Verratti indo embora e vale a pena a gente registrar o que foi a passagem do cara pelo Vasco, né? 143 jogos, 60 gols, alguns bem importantes. Artilheiro do Brasil em 2025, bom lembrar. Maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século. Então que seja feliz no Cerro Porteño, passagem marcante do Verratti pelo Vasco. Boa tarde, Benê, boa tarde. Lucas Moretti está aqui, mais uma vez, muito obrigado. Tem algum destaque desse empate, alguma coisa aí para destacar, a sua opinião do jogo também? Daqui a pouco o Benê vai cornetar. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Benê. Boa tarde, Lucas. É um privilégio estar aqui de novo com vocês nessa tarde de segunda. Bom, para falar sobre a partida de ontem, né? O que o vascaíno queria ver na última quinta-feira, na partida contra o Maricá em São Januário, que eram peças, né, para o Diniz testar e peças para o torcedor ver de uma forma geral, ele viu ontem em São Januário. Uma partida muito ruim do Vasco, uma partida tecnicamente muito abaixo. Digo até que o Nova Iguaçu foi superior e esteve mais próximo do gol do que o próprio Vasco durante a partida.
E com relação a destaque nesses 90 minutos de jogo, é muito difícil falar sobre destaques positivos. Acho que só um foi um nome para se pontuar positivamente na partida de ontem, que foi o JP. O JP entra na segunda etapa e entra muito bem. E já era esperado, né? O JP é um jogador que sempre se destacou na base do Vasco, um atleta que vestia 10, inclusive no Sub-20 Cruz Maltino, e ontem, quando entra ali no segundo tempo, no lugar, inclusive, do Matheus França, atuando exatamente como esse meio atacante, ele vai muito bem. Um jogador que parece não ser muito intenso, mas esteve em todos os setores do campo durante a partida. Então, é um destaque muito positivo. Creio que para a temporada de 2026, olhando esse substituto para o Felipe Coutinho, talvez o JP seja o nome ideal. Olhando para o lado negativo, aí tem sim algo a falar, até com mais veemência, né? Com mais certeza. Ontem, eu não vou criticar o elenco de uma forma geral, acho até loucura criticar jogadores como o próprio Saldívia, Rojas, que tiveram a sua estreia ontem em São Januário. Só que eu vou pontuar aqui, com todo respeito, tá, a esses dois atletas, mas ontem, especificamente, 2 jogadores, eles foram vaiados pelo torcedor vascaíno em São Januário, que foi o Vitor Luiz, lateral esquerdo, e o Matheus França. 2 jogadores que recebem no Vasco da Gama um salário alto, atletas até que hoje, com o padrão financeiro do Vasco da Gama, recebem salários para serem titulares do elenco, não são titulares, e ontem contra o Nova Iguaçu não entregaram. A minha pergunta é uma pergunta que eu faço justa, será que vale a pena insistir com esses jogadores novamente para a temporada de 2026? Eu, Lucas, creio que o Matheus França é um jogador até bola, tecnicamente tem qualidade, eu acho que isso é inegável, a gente vê a qualidade dele quando coloca a bola no pé. Mas o jogador que não teve ontem desempenho contra o Nova Iguaçu, gente, isso, ao meu ver, preocupa, como também o próprio Vitor Luiz. Campeonato Carioca é de fato para testar, é para dar minutagem, é para utilizar, mas eu acho que para esses 2 jogadores em específico tem que ligar o sinal de alerta. De resto, eu não vou cobrar Rojas, eu não vou cobrar Saldívia, eu não vou cobrar o Puma, eu não posso cobrar esses outros atletas. Agora, 2 jogadores que já no ano passado não desempenharam e na primeira oportunidade que tem em 2026 também não desempenham, é para ligar esse sinal de alerta. Criticar? Estou criticando aqui, mas talvez não uma crítica exacerbada, uma crítica forte. Mas, no mínimo, um sinal de alerta tem que ser ligado aí para o torcedor Cruz Maltino e até para o próprio Fernando Diniz. Vene, olhando para o Campeonato Carioca, né? Agora, assim, a gente falando do Vasco, né? Sem querer projetar a temporada, são só 2 jogos, mas o Vasco venceu o primeiro jogo, empatou o segundo com o time reserva. Nada desesperadora a situação. Eu tinha me colocado com o Flamengo, a situação dentro do Carioca, claro que é mais delicada. Mas você disse que é do Vasco, campeão. O que te preocupa aí em cima do Vasco, desse início? Não tem nada de desespero por lá, ou tem? Boa tarde, Benê. Flavinho, boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Vou ser muito sincero, eu acho loucura quem critica, o torcedor que esteja criticando uma equipe dentro de uma competição como essa. Eu vou voltar aqui na semana passada e meu discurso será o mesmo. Estamos falando de uma pré-temporada em andamento. O campeonato estadual, não só para os clubes cariocas, mas também para as outras equipes, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, o campeonato estadual se tornou um torneio de pré-temporada. Ou seja, tudo que está acontecendo é basicamente como se fosse um amistoso oficial. Porque você não pode cobrar isso. Olha quanto tempo o Vasco ficou de férias. Olha quanto tempo o Flamengo ficou de férias. E o Flamengo nem é o time oficial ainda. Estamos falando de sub-20. Olha quanto tempo o Fluminense ficou de férias. Tal como o Botafogo. Para mim, é loucura total o torcedor que cobra ou até mesmo que vaia um time por conta da atuação em uma segunda rodada ou terceira rodada de Campeonato Carioca com uma pré-temporada em andamento. Dito isso, eu vou fazer um elogio aqui a um ponto que eu vi ontem no jogo do Vasco da Gama. Um improviso que o Fernando Diniz, quem diria, né? Fernando Diniz fazendo improviso, ele pega um ponta direita, que é o Mutano, né? Sim. Ele pegou ponta direita e botou de lateral esquerdo. Pela primeira vez, esse jogador atuou como lateral esquerdo, pé trocado, e ele fez uma boa atuação nos minutos que ele esteve em campo. Então eu vou me apegar muito mais ao lado positivo do que propriamente ao lado negativo. Concordo que o Matheus França não foi bem, inclusive sempre falei isso aqui, que eu acho que a vinda do Matheus França para o Vasco da Gama seria muito mais arriscado que o próprio jogador, que é até mesmo para o Vasco. O Vitor Luiz, a gente sabe que em outros momentos ele ficou no banco de reserva para ver o Pumita improvisar na lateral esquerda, então já não esperava muito. Criticar a estreia de Alan Saldívia no seu primeiro jogo com a camisa do Vasco, para mim é loucura. Então não vou me apegar aos pontos negativos, porque é uma pré-temporada em andamento. Eu prefiro me apegar aos pontos positivos e eu vou considerar
será esse improviso do técnico Fernando Diniz na lateral esquerda, e o garoto acabou dando conta do recado. Seria muito arriscado o Fernando Diniz fazer isso no primeiro jogo da temporada e se o garoto não fosse bem. Imagina como é que ficaria a situação. E o garoto foi lá, pegou a chance que ele teve, abraçou com unhas e dentes e deu conta do recado. E a gente viu o Pablo Verrete se despedindo do Vasco, 3 anos no clube, o argentino ganhou títulos com a camisa vascaína, mas seus gols foram cruciais e ajudaram o Cruz Maltino a se manter na elite do futebol brasileiro. Acho que foi o grande ponto dele, né, que ajudou o Vasco a escapar do rebaixamento, foi artilheiro em 23, 24, foi artilheiro do time também em 25, né? Nesse último ano ele terminou a temporada com 27 gols, sendo o artilheiro do Brasil. Deixa saudade, Moretti? É difícil, né, para o torcedor Cruz Maltino. Eu acho que olhar a imagem de São Januário ontem, o Verrete com seu filho no colo, né, o outro filho acompanhado dele junto com a esposa e chorando as lágrimas dentro de São Januário por conta dessa despedida. É um jogador que sem dúvida vai deixar saudade. A pergunta que eu mais ouço relacionada ao Verrete é: Lucas, o Verrete é ídolo? Eu acho que a idolatria é muito particular, é muito pessoal. Entretanto, o Verrete, para o torcedor, ele é um herói. O Verrete foi o artilheiro do Brasil no ano passado. O Verrete, em 2024, é o artilheiro da Copa do Brasil, levando o Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil, inclusive com um gol que, ao meu ver, fica marcado, que é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Em 2023, o Verrete livra o Vasco de um rebaixamento e falo, se não fosse Pablo Verrete, o Vasco da Gama cairia para a Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez a idolatria o Verrete conquistaria com o título da Copa do Brasil. Mas, já que não veio o título, é nítido. O Verrete foi um herói para o torcedor vascaíno nesses 2 anos e meio que passou pelo Vasco. Um jogador que marca história, um atleta que marca a geração, marcou a minha geração e provavelmente de outros torcedores cruzmaltinos. E sem dúvida nenhuma, o atacante vascaíno vai deixar, argentino, né, vai deixar muita saudade no torcedor vascaíno. E eu desejo toda a sorte do mundo aí para o Pablo Verrete nesses 3 anos que ele tem pela frente no Cerro Porteño. Vai deixar saudade aí pro torcedor. Deixa saudade, né? Olha só essa arte aqui bacana que o Daniel Dutra fez. Maneiro. 143 jogos do Verrete com a camisa vascaína, 60 gols marcados, o Pirata, né? Um cara também que tem carisma, identificação com a torcida, logo caiu nas graças. Tem a brincadeira de comemorar e a garotada gosta disso. Eu sempre acho legal quando tem uma comemoração, alguma coisa que a molecada imita, que vira brincadeira, né? E ele tem essa sacada aí do Pirata, né? A galera se identifica e se aproxima do jogador. Eu concordo com você, Flavinho. De fato, ele tinha essa comemoração que se aproximava ainda mais da torcida infantil, digamos assim. É um jogador que fez muita coisa pelo Vasco da Gama, salvou o Vasco em vários momentos. Então, estou com o Lucas, eu acho que idolatria é algo muito pessoal. Sempre menciono aqui, quem sou eu para dizer se o torcedor deve ou não chamar o Verrete de ídolo? Para o presidente Pedrinho, ele é ídolo, tanto é que ele mencionou isso em uma entrevista recente à ESPN. Mas eu acho que tudo tem início, meio e fim. E, de fato, eu acho que o ciclo do Verrete tinha chegado ao fim após essa baita proposta do Cerro Porteño. Vai deixar saudade? Depende. Depende de quem será o substituto no ataque, porque o Ryan também tem chance de sair. Depende se o Brenner vai conseguir dar conta do recado, porque se o Brenner der conta do recado, muita gente não vai ficar com saudade do Verrete, mas o tempo que o Verrete vestiu a camisa do Vasco da Gama, ele sempre deu a vida pela equipe. Em vários momentos, inclusive em momentos muito difíceis, era ele que botava a cara para dar entrevista, ele era o capitão. Então, assim, boa sorte ao Verrete nessa nova trajetória na vida dele, mas eu acho que está certo. Eu acho que o Vasco soube encerrar muito bem o ciclo e o Verrete também soube encerrar muito bem o ciclo. Foi na hora certa, para não sair pela porta dos fundos. Saiu bem, saiu por cima. Moretti, informações sobre a proposta do Bournemouth para o Ryan. O cara fica, vai sair, cria da colina... Perdeu o Verrete, tudo bem, o Ryan é o cara do time. O Diniz pediu para ficar, existe a possibilidade dele se valorizar. Como é que tá essa história? Então, Flávio, a situação do Ryan, hoje ela ainda tá uma grande incógnita, né? Mas pro torcedor vascaíno, nesse momento, que eu posso falar a maior possibilidade é que na quarta ele esteja em campo contra a equipe do Flamengo diante do que está acontecendo. Na quinta-feira, na partida contra a equipe do Maricá, em São Januário, né, havia um clima muito grande até de despedida pelo Ryan. O Ryan, para quem não sabe, recebeu uma proposta do Bournemouth, clube inglês, uma proposta no valor de 28 milhões de euros fixo, mais 7 milhões de euros em bônus, em metas. A proposta agradou ao Ryan, por conta principalmente da questão salarial e do projeto que foi apresentado pelo Bournemouth ao jogador, né? Um contrato de 5 anos. Para quem não sabe, o Bournemouth é um clube chamado Clube Trampolim, né? Da Premier League, um clube que tem esse projeto de comprar jogadores de
uma liga menor, fazendo um investimento inferior e logo em seguida vender para outros clubes. Foi prometido ao Rayan principalmente minutagem, que é algo muito importante nessa chegada ao futebol europeu. Então, Rayan gostou do projeto, Rayan se viu convencido a aceitar o projeto, só que o valor que foi oferecido ao Vasco, o Vasco entendeu como baixo. 27 milhões de euros fixos é um valor próximo aí à casa de 182 milhões de reais. Valor baixo diante daquilo que o Vasco espera pelo Rayan. A informação que eu tenho é que o Vasco quer fazer negócio por um valor aí de 50 milhões de euros pelo Rayan, somando fixo mais bônus. Ou seja, inicialmente o Vasco recusa a proposta do clube inglês. Algumas semanas atrás o Vasco chegou até a se reunir com o dirigente do Bayern de Munique. Além do Bayern, vários outros clubes também vêm demonstrando interesse no Rayan, então o Vasco entende que pode receber uma proposta aí nova, com valores maiores a qualquer momento pelo CRIA. O Bournemouth está correndo pela contratação, tá importante falar, perdeu um jogador recentemente para o Manchester City e o Rayan viria para ser essa peça de reposição. A informação é que o clube inglês está dando ao Vasco aí mais 2 a 3 dias para aceitar a proposta. Caso não aceite, o Bournemouth vai aí ao mercado em busca de um outro jogador para repor a perda que teve nessa janela de transferência. Então, hoje, nessa segunda-feira, o que eu digo é a maior possibilidade de uma permanência do Rayan no Vasco nessa proposta que recebeu pelo Bournemouth. Caso chegue outra, aí sim o Vasco vai discutir, vai entender valores, mas ao torcedor vai ser difícil segurar aí o Rayan. Um jogador que está muito visado pelo mercado europeu. O Rayan está jogando muita bola, ele estreia no Campeonato Carioca marcando 2 gols, colocando o jogo embaixo do braço. Inclusive ontem, o próprio Diniz fala em entrevista coletiva, se o Rayan estivesse aqui no jogo, a gente ia ganhar. Ele desequilibra. É um fator desequilibrante hoje, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um atleta, ao meu ver, tá? Tem total capacidade até de lutar por uma vaga na seleção brasileira nessa Copa do Mundo do meio do ano. Então, um jogador valorizado, é difícil segurar, mas nesse momento, com a proposta do clube inglês, a expectativa é que de fato o Rayan fique aí no Vasco da Gama. É isso. Para encerrar o assunto Vasco Rayan, tem alguma atualização? Dentro do que o do Moretti falou, é aguardar a contraproposta, o que os ingleses vão... O que eles farão depois dessa negativa do Vasco, se aumenta essa grana, né? Flavinho, eu acho que ninguém está né? errado na história, de verdade. O Rayan entendeu que é um bom projeto para ele, aceitou. O Vasco da Gama entendeu que a proposta foi valor baixo para a equipe, não aceitou e procura aumentar o valor para poder receber mais. E o Fernando Diniz, ele também não está errado. Muita gente está criticando o Fernando Diniz, dizendo assim, o Diniz está dizendo que não é o melhor momento para ele ir, porque ele é treinador do Vasco, então é óbvio que ele quer que o jogador fique. Beleza, ele quer que o jogador fique, mas a gente já viu que o Fernando Diniz é um cara extremamente humano. Se a proposta, no entendimento do Diniz, fosse muito boa, ele mesmo ia falar, o discurso dele seria diferente. A gente sabia que seria difícil segurar o Rayan, a gente sabe que o Rayan é nível futebol europeu, então é difícil continuar com o Rayan no futebol brasileiro. Então acho que, de fato, o Diniz pensa isso. Não é um discurso demagogo na frente das câmeras e pensando apenas nele. O Diniz é um cara extremamente humano que pensa muito no lado pessoal dos atletas também. Então, assim, gente, não tem errado e certo na história. Cada um entende o que é melhor para si. E o Diniz, ele também entende que é o melhor para o Rayan ficar aqui no futebol brasileiro. Eu, particularmente, se eu fosse o Rayan, eu iria logo para a Europa. Porque eu acho que quanto mais cedo ele for, mais rápido será a adaptação. Mas, óbvio, depende também do Vasco da Gama e eu entendo também o lado do Vasco da Gama em fazer jogo duro para vender o Rayan. Para mim, a dúvida não é se o Rayan será vendido, é quando será vendido. Vai sair ou agora ou no meio do ano. Ele vai sair, isso é fato. É agora ou no meio do ano. Lembra quando o Diniz era treinador do André, volante, no Fluminense? Na época ele recebeu a proposta do Liverpool, né? Foi. E aí o Diniz entendeu que não seria o melhor para ele. Aí depois ele acabou ficando, foi campeão da Libertadores e hoje ele está jogando no Wolverhampton. E muita gente fala assim, tá vendo se ele tivesse ido pro Liverpool? Mas é muito fácil você falar depois do que acontece. Não dá para ser engenheiro de obra pronta. Aí é fácil, aí é mole. Amêndola, você achou que o Nova Iguaçu foi melhor do que o Vasco na partida de ontem? Daqui a pouco a gente mostra a despedida do Verrete, Vasco Mistão. Cara, eu gostei muito do jogo do Nova Iguaçu. E é um time que, assim, a gente que está habituado, né, a acompanhar os times de menor investimento, principalmente aqui no Campeonato Carioca, a gente vê algumas caras já conhecidas, né, que já estão no Nova Iguaçu já há 2 anos, 2, 3 anos. É o Carlos Vitor ainda, o treinador também, nosso amigo, nosso parceiro.
E o trabalho que o Nova Iguaçu tem feito é um trabalho bem interessante. É claro que você tem saídas, chegadas, mas eu me surpreendi positivamente com a performance do Nova Iguaçu nesse jogo de ontem. Tudo bem, do outro lado você não tinha o time principal do Vasco, também não era um time sub-20, e aí o Diniz, eu acho que a escolha dele faz todo sentido para esse início de temporada. Ele começou com o time principal, colocou os jogadores que não tiveram tanta minutagem no ano passado, mas falta entrosamento. É natural isso. A gente está falando também do início de uma temporada. Então, assim, eu achei que o Nova Iguaçu, no contexto geral, foi um pouco melhor. Depois, quando os principais, né, jogadores do Vasco entraram, aí o Vasco teve uma melhora. Mas, assim, acho que também está tudo ainda na bola. Tá tudo porque o momento ainda é de você ainda se adaptar à temporada. Esse foi o segundo jogo do Vasco. Foi o segundo jogo do Nova Iguaçu. Acho que os dois times ainda vão evoluir. E assim, eu acho que legal do lado do Vasco foram algumas estreias, né? O Saldívia na zaga, o Rojas também que entrou, alguns jogadores que provavelmente vão sair do Vasco, mas que tiveram essa oportunidade, o Vitor Luiz, por exemplo, o próprio David, o atacante. Então, assim, eu acho que a escolha do Diniz, ela fez sentido e eu acho que é um planejamento que, com toda certeza, já foi definido previamente. Ele não está tirando essa ideia, não. Ele acordou e falou, não, agora eu vou com o time alternativo, um time reserva. E pelo que ele falou na entrevista coletiva, contra o Flamengo é time titular. E eu acho que o planejamento está de acordo com o que ele pensa. Agora, eu acho que esse Nova Iguaçu pode dar trabalho. Pode dar trabalho não só para os times de menor investimento, mas também para as equipes os clubes grandes, né? Os 4 grandes aqui do Rio de Janeiro, vamos dizer dessa maneira. Mas achei um jogo que poderia ter sido um pouquinho melhor. No segundo tempo eu tô com o Fernandão, deu uma animada. Mas o primeiro tempo foi bem borocochô, quase que sonolento, né, Fernandão? Verdade, Flavinho. Mais de 15 mil pessoas em São Januário, gente pra caramba para um... domingão desse, né? Isso aí não, um calor do caramba aqui no Rio de Janeiro e para um jogo que todo mundo sabia que o Vasco não ia colocar os seus titulares. Só que quem começou bem, como o Flavinho falou, foi o Nova Iguaçu. Até por... É difícil você... de uma hora para outra, colocar os caras para jogar. Treinar é diferente, gente. O jogo requer uma concentração maior, uma emoção. As emoções fazem muito parte do que está acontecendo ali. E aí, quando você não joga muito tempo, por exemplo, David não jogava muito tempo, contando, é óbvio, né? Sem contar a parte que ficaram de férias, é óbvio. Mas o próprio Vitor Luiz, o próprio Matheus França, que é um cara que está sendo cobrado pra caramba. Foi muito na saída ontem. Não, e dentro do campo ele pegava na bola, era vaiado. Ele não vive um momento interessante. Será que é porque ele é cria da Gávea? Deve ter um pouquinho disso. Eu acredito que tenha. Não estou falando de que é de forma generalizada, porque eu joguei no Vasco, depois de ter passado muito tempo no Flamengo, e não tive nenhum problema com a torcida. Fui vaiado, fui xingado. Mas era outro momento, tinha muito menos Enzo no estádio. Mas eu acho que tem mais a ver com a performance. Pode ser também. Cara, o Harry, ele não vem jogando muito bem. Ele sabe disso, tenho certeza que é um menino que já tive informações que é um menino muito tranquilo, um moleque que sabe muito bem o que quer. Quando despontou no Flamengo, foi muito bem, começou muito bem. Teve espaço no momento que o Flamengo tinha grandes jogadores, até preterindo outros caras de maior nome, de maior status no futebol. Só que não vive um momento legal, não conseguiu se recuperar ainda da fratura que teve na perna lá na Inglaterra. Mas como enfim, que ele não conseguiu recuperar? Ele não atendeu? Não conseguiu se recuperar tecnicamente. Ah, tá, a forma... É isso aí, a melhor forma técnica. Ô, Nando, mas olha só, o Mundo GV tá numa collab com a Ferg e Superbet, e o Harry, nosso querido Harry Potter, fica na porta dos estádios e atrás do gol pegando lances de detalhes legais. Ele pegou o lance da saída do Matheus. Assim, o Matheus bem triste, bem chateado. E a torcida do Vasco cobrando muito ele. Eu não sei se é só performance, não. Eu acho que pode ser, mas eu acho que o fato... Talvez o fato, eu acho mesmo, um achismo, tá? Pode ter tido um peso... Fernandão, então assim, não vai ser fácil pro Matheus dar essa volta por cima, até porque o Vasco está no mercado para contratar. Não vai ser fácil, mas ele depende muito, sabe de quê? Do time, da equipe. É muito mais difícil quando você vem se recuperar ou passa por um momento ruim, seja técnico, seja emocional, seja ele tático, quando a sua equipe não consegue performar muito bem. E a gente sabe que o Vasco veio no ano passado numa oscilação muito grande, jogava muito bem, jogava muito mal, às vezes jogava bem, mas não vencia. E quando você está se recuperando, já vem com o peso de vir do rival e não consegue dar ritmo, né, dar sequência aos jogos, a boas apresentações, você acaba sentindo. E como o GV falou, eu soube também que ele estava muito abatido com tudo que vinha acontecendo. E isso só vai fazer mal para ele mesmo.
pra galera que tá lá, se puder ter um pouquinho mais de paciência, eu sei que é difícil, a torcida também não aguenta mais ter paciência, principalmente a torcida do Vasco. São Januário, a gente sabe do que eles têm feito, de como a torcida do Vasco ama e se entrega pro time e já tá meio sem paciência com relação aos maus resultados, a falta de títulos importantes, mas é um jogador que pode ajudar. E o Diniz gosta muito dele e tá lá. Ele vai ter que ser utilizado porque o Vasco ainda não conseguiu trazer jogadores suficientes para montar um elenco coeso, um elenco mais equilibrado para ter, no mínimo, 16, 17 jogadores com condições de serem titulares. Mas JP entrou muito bem, Maxime Domingues entrou muito bem. JP, bom jogador. Andrés Gomes, mais uma vez, entrou muito bem. Esse menino, se continuar evoluindo, ele pode ser... O time também precisa ajudar. Um grande jogador na seleção da Colômbia, até na Copa do Mundo. Mas o Vasco fez o necessário para não perder o jogo no Aquele segundo Luiz tempo. Dias é colombiano, né? Colombiano. É que tem ele, Dias, Arias, vai ser um ataque rapidaço da Colômbia na Copa do Mundo. Verdade. Direto então com o Rodrigo Jufo, informações do Vasco. Jufo, mais cedo lá no Fala Fonte, o Bruno Andrade contava pra gente que o Bournemouth é o clube que está neste momento negociando, interessado, negociação aí em torno de 25, 30 milhões de euros, hein, Jufo? É isso, Bruno. Depois desse empate na segunda rodada do Campeonato Carioca, diferente do que o Diniz fez na primeira rodada, na estreia, contra o Maricá, quando venceu por 4-2 com o time principal, com o Ryan em campo, Coutinho, dessa vez o empate em 0-0 foi com reservas, só com o Léo Jardim no gol. Todos os outros jogadores de linha são reservas. Matheus França, muito orvaiado pela torcida, ainda não conseguiu fazer uma grande partida com a camisa do Vasco, saiu vaiado. Para o único outro titular que entrou na linha foi o Andrés Gomes, entrou no segundo tempo, mas não conseguiu evitar esse empate, que de novidade só os dois contratado já estreando. Saldívia foi titular a partida inteira e o Rojas entrou na segunda etapa. O fato mais emocionante foi mesmo a despedida do Verratti antes da bola rolar. Recebeu uma camisa ali dos 143 jogos do Vasco. Ele que é o artilheiro estrangeiro no século XXI do time, sai do Vasco com 60 gols, ganhou vídeo em comemoração, deu aquele tchauzinho para a torcida. Ele agora vai defender o Cerro Porteño. E no Vasco só se fala do Ryan, o outro atacante que pode deixar o time. Combinando na temporada passada, Ryan e Verratti marcaram 47 gols, mais de 50% dos gols do Vasco em 2025, e ele pode perder os dois agora na mesma janela. Verratti já foi, Ryan segue agora em negociação, e o Bournemouth é o time realmente mais interessado nesse momento. Foi o único que fez uma proposta, preto no branco ali, botou no papel uma proposta para o Vasco, mas a diretoria ficou até surpresa porque os valores vieram abaixo do que vinha sendo conversado. O Bournemouth sinalizou que faria uma proposta de 35 mais 5 de bônus de euros, né? E chegou agora com uma proposta de 28 milhões de euros fixos com mais 5 de bônus, totalizando 35, e aí a diretoria do Vasco entendeu que os valores estão abaixo e vai seguir negociando e também querendo escutar outras equipes. O Newcastle da Inglaterra fez uma consulta e pode fazer uma proposta também, então o Vasco não tem pressa para vender o Ryan nessa janela, apesar do atacante já ter um acordo com a equipe do Bournemouth, já ter um contrato já acordado e só está esperando um desfecho entre Vasco e o time inglês. Mas é de 35 pra cima, tá certo, Vasco, viu? Valeu, Jufô, obrigado. Se é Vasco, tá na colina.